Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pelo dom da vida do mundo, do nosso mundo aqui presente, por esse mundo maravilhoso que Deus criou. Bendito seja Deus pelo dom da nossa vida, da vida de todos os seres humanos, esse dom maravilhoso da mão de Deus, que brota do seu amor, que quer fazer com que todo homem exista, que todo homem viva. E hoje, partilhando a parábola dos talentos, nós vamos vendo a preciosidade daquilo que Deus nos quer dar, ou daquilo que Ele quer fazer em nós. Primeiramente, você lembra a parábola dos talentos? Aquele dono de terras, aquele agricultor ou dono da vinha, ele dá a cada um dos operários da vinha, ele dá um talento, a um ele dá 10 talentos, a outro dá 5, a outro dá 1, para que eles trabalhem na vinha e quando ele voltar, ele receba os frutos e no final das contas, ele vem cobrar esse resultado dos trabalhadores e eles apresentam ao dono da vinha o resultado do seu trabalho. Senhor, tu me deste 10 talentos, aqui tem outros 10 que eu ganhei. Aquele que houvera dado 5 talentos, ele diz, Senhor, aqui outros 5 que eu ganhei. Aí, ao que chega, tivera dado 1 talento, esse que recebeu 1 talento vai dizer, Senhor, eu sei que um homem severo, que ceifas onde não semeaste, que recolhes onde não espalhaste, eu tive medo e enterrei o meu tesouro, e foi buscar 1 talento e o devolveu ao Senhor. Aí vem a frase do final, devia, pois, levar meu dinheiro ao banco, à minha volta eu receberia com juros o que é meu, tirai-lhe este talento e dai ao que tem 10, será dado ao que tem, será dado em abundância, mas ao que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil jogai-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. O primeiro grande e maravilhoso dom que recebemos é o mundo criado. Você vê na narrativa do Gênesis, o Espírito de Deus foi soprando o verbo da vida, foi dando vida a todas as criaturas do universo. Primeiro e grande dom, a natureza veio antes de nós, a criação do mundo. Esse é o grande dom. Quando o homem nasceu, ele já viu esta vinha maravilhosa que o Senhor havia plantado, havia criado, melhor dizendo, no nosso meio. Essa é a vinha maravilhosa que Deus criou. Depois o homem resolve dar essa vinha aos seus empregados. Ele também os cria, ele dá vida a esses empregados. E depois de ter dado a existência ao universo, a essa vinha que é dele, ele dá a vida ao homem dentro dessa vinha e o chama para trabalhar nessa vinha, e confere a um 10 talentos, outro 5, outro apenas 1. Interessante, eu me lembro aqui de algumas pessoas que não tinham boa capacidade mental, por uma razão ou por outra, elas foram destituídas assim de inteligência, de agilidade, de esperteza humana, digo, de versatilidade para realizar as coisas, de espontaneidade. E eu as vi sempre servindo,
É interessante que as pessoas que não foram dotadas de capacidade intelectual, que não desenvolveram suas vidas, elas receberam uma grande capacidade de servir. Outro dia, ainda estava ali na igreja, jogaram um saco de lixo ali na frente, espalharam, fuçaram em tudo e jogaram ali na porta da igreja. E um desses dons que o Senhor deu a esse irmão que não teve tanta capacidade de estudar, de se desenvolver, a ele Deus deu muito pouco, poderíamos dizer menos do que um talento, e ele durante todo o tempo preocupado com aquilo, me arruma uma vassoura, um saco de lixo, eu quero recolher tudo aquilo. Um exemplo simples, uma pessoa que muitas vezes é zombada pelo mundo, zombada pelas pessoas, e a qual as pessoas não dão nenhum crédito, nenhum valor, mas aquele pequenino dom que lhe foi dado, ele o colocou a serviço, o desejo de servir, de realizar alguma coisa boa com o dom que lhe foi dado. É a primeira pessoa que chega e vai vendo tudo o que precisa, por exemplo, na limpeza. Quer limpar o banheiro, quer limpar lá na frente com um saco de lixo, qualquer coisa que ele veja jogado fora do lugar, é o primeiro a ir lá e recolher. Olha, um pequenino talento e está dando fruto, poderíamos dizer aqui menos do que um talento. Agora, as pessoas recebem 10 talentos, então, aqueles que recebem 10 talentos ficam... da maneira de servir, a pessoas que durante toda uma vida servem a Deus. Esses receberam 10 talentos, ou seja, a capacidade máxima de um ser humano receber talentos, vamos dizer, todos os talentos que cabem dentro de um corpo humano, de uma inteligência humana. Deus lhes deu 10 talentos. E eles entregaram todos esses talentos a serviço do Senhor. Ou seja, Senhor, eu ganhei 10 talentos, recebi 10 talentos, ganhei mais outros 10. Devolve ao Senhor com juros os talentos que havia ganho. E outro dia eu me lembrei dos grandes talentos do nosso mundo e fui ver lá a vida dos santos que deram toda a sua vida. Eles não deram apenas uma parte do que receberam, receberam os 10 talentos, retribuíram ao Senhor 10 talentos, produziram frutos para a vinha do Senhor. Estávamos lembrando daquelas vidas, então eu fui lá me lembrando. Olha como é importante, como é vivo esse testemunho. E claro, também me lembrei dos fariseus que pediam a Jesus um sinal, faz um sinal e isso nos basta. Aí ele disse, não lhe será dado outro sinal, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem é um sinal para esta geração. Mas esse homem não deu apenas um sinal, deu maravilhosos sinais. E nós que temos a felicidade de pertencemos à Igreja Católica, recebemos muitos sinais. E aí eu estava vendo os corpos dos santos que ficaram incorruptos durante o tempo. Me lembrei também da frase, não permitirás que o teu santo experimente a decomposição. Esses 10 que receberam esses talentos, esses 10 talentos que, por exemplo, os santos receberam, eles os colocaram todos a serviço do Senhor.
e são testemunhas e foram testemunhas durante o seu tempo e continuam sendo testemunhas. Olha a maravilhosa igreja, a história da Igreja Católica. Isso é maravilhoso. São Francisco Xavier, aí eu estava lendo os corpos incorruptos dos santos. É maravilhoso você ver que alguns corpos de santos desafiam a ciência. Li, por exemplo, o corpo incorrupto de São Francisco Xavier. Morreu em 1552. 53 anos após a sua morte, foram tirar o corpo do sepulcro. Estava incorrupto. São Pio de Pietrelcina morreu em 1968. Aí, em 2008, vejam, 50 anos depois, quase 60 anos depois, foram desenterrar o corpo, estava incorrupto. São João Maria Vianney, o corpo dele está até hoje incorrupto, lá em Ars, na França, São João Maria Vianney. Santa Catarina Labouré, 56 anos após a sua morte, foram desenterrar. Está lá em Paris, o corpo até hoje incorrupto de Santa Catarina Labouré. Santa Rita de Cássia, Maria de Ágreda na Espanha, uma religiosa na Espanha, morreu em 1665, até hoje o corpo incorrupto. São Silvano na Croácia, Santa Cecília, morreu no século V, até hoje o corpo incorrupto. Santa Catarina de Bolonha, Santa Bernadette. Nós vamos vendo, olha, o testemunho vivo, vivíssimo, o testemunho glamouroso, é clamoroso o testemunho vivo. Olha, dos santos que não experimentaram a corrupção, como se diz até do próprio Jesus. Olha quantos sinais Deus nos dá. Por isso que disse que nós temos a felicidade de vivermos numa igreja de tantos talentos, ou seja, de tantas vidas entregues totalmente ao Senhor. É diferente uma pessoa aí aprender o Evangelho, ou falar numa pequena comunidade, fazer parte de um pequeno grupo, e mesmo ser um bom testemunho, dar um testemunho bom na sua família, na sua comunidade, na sua cidade. Mas há aqueles que receberam 10 talentos e colocaram tudo a serviço do Senhor. E desses que colocaram tudo a serviço do Senhor, restou esse testemunho maravilhoso. Você entra na internet e vai ver ali. Se você for em Ars, na França, vai ver o corpo de São João Maria Vianney. Se você for em Cássia, vai ver o corpo de Santa Rita incorrupto, de São Francisco Xavier. Se for na Itália, em Pio de Pietrelcina, São Giovanni Rotondo, você vai ver o corpo incorrupto do Padre Pio de Pietrelcina. Olha, grita, esse testemunho grita para todos nós, primeiro, da grandeza, da graça que Deus lhes deu, e segundo, da resposta que eles deram a Deus pelos talentos que receberam, e a vida deles permanece como um sinal. É claro, o corpo incorrupto é um sinal. São Paulo vai dizer que esse nosso corpo não é em nada comparado com o corpo que receberemos na ressurreição. Não é nada. Assim como a semente difere da planta, assim também, olha, por exemplo, uma semente de eucalipto que semelhança tem com aquelas árvores que passam de 20, 30, 50 metros. Então não há semelhança nenhuma entre esses corpos que estão lá incorruptos e o corpo que receberemos. Para nós é um sinal para todo mundo. Como é que uma pessoa olha para um sinal tão evidente, tão forte?
e não consegue descobrir a graça de viver nesse mundo. Assim, também o que recebera 5 talentos deu. Agora, aquele que recebera 1 talento, Deus lhes deu esse mundo em primeiro, depois a vinha do Senhor, Ele criou todo esse universo, a grande vinha de Deus, vamos dizer assim. Depois deu a vida ao ser humano e deu ao ser humano esses talentos. Quantas pessoas hoje a gente vê com espanto uma pessoa que diz assim: isso eu trabalhei, isso eu ganhei com o meu esforço, com a minha capacidade. A pessoa não se lembra de mencionar que o esforço que ela fez foi um dom dado por Deus, que o que ela conseguiu, se ela teve capacidade de trabalhar, capacidade de estudar, Deus é que lhe deu esse talento. Agora, se a pessoa reconhece que Deus lhe deu esse talento, ela procura trabalhar todos os talentos que Deus lhe deu. Ainda hoje eu passava perto de uma igreja e uns jovens cantando, aquilo é maravilhoso, todos dando dos dons da sua vida, do tempo da sua vida, para celebrar um grande louvor a Deus por tudo, pela obra da criação, pelo dom de suas vidas, pelo dom de serem filhos de Deus e pelo dom da graça, da fé que nos levará um dia à ressurreição eterna. Agora, Jesus cita nessa parábola dos talentos, do capítulo 25, a partir do versículo 14 de São Mateus, que é narrada também em Lucas no capítulo 19, dos versículos 11 até o 27. Ele vai dizer agora desse esse que recebeu o talento é esse que não vê nada. Ele não vê o mundo criado, ele não vê o dom da vida que ele recebeu, ele não vê o dom da inteligência que ele recebeu, da capacidade que ele recebeu. Os mínimos dons, vejam, por exemplo, o dom de um pedreiro. É maravilhoso, uma pessoa que você vai ali, passa uma semana naquele terreno, começa a erguer uma casa, vai indo, e depois de alguns meses você passa lá, tem uma casa pronta. É um dom maravilhoso, não é? Todos os dons são assim. Aquele que tem o dom de plantar, por exemplo, que conheceu muitas coisas, muitas espécies, que passa toda, entre aspas, toda a sua vida semeando, para que os homens tenham aí as frutas para comer. Então, reconhece esse dom maravilhoso de replantar, de cultivar, para que os seres tenham vida. E, mais além dessa vida, que seria o mínimo de retribuição a Deus, recebe a vida divina. Trabalhar para esses talentos, essas pessoas de corpos incorruptos que eu citei, deram toda a sua vida. Os 10 talentos que receberam, devolveram-nos mais 10 ao Senhor. Quantas almas, por exemplo, se converteram com essas vidas? Com São Pio de Pietrelcina, com São Francisco Xavier, que foi um grande missionário, com os santos que durante toda a sua vida passaram orando a Deus, pedindo a Deus pela conversão do mundo, foram testemunhas, os grandes missionários da nossa humanidade. São Francisco de Assis, quantas pessoas se converteram vendo a vida de São Francisco de Assis? Quantos foram levados a crer em Deus pela vida que viam em São Francisco de Assis, pelo testemunho que ele dava, por outros, todos os santos de nossa igreja? E esse corpo incorrupto de muitos deles servem de testemunho. Olha, aonde está a verdade? Mais um sinal de onde está a verdade. Ainda hoje também ouvi uma palestra
de um jovem falando sobre, olha, essa é a igreja de Deus, é dela que nós devemos estar, é nela que nós devemos viver, é dela que nós nunca nos devemos afastar, porque aqui está a vida. Esses corpos incorruptos manifestam isso, que viveram, doaram suas vidas. Agora, a esse que tiver apenas um talento, ele vai dizer a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. São essas pessoas que atribuem tudo a si. Ninguém deu nada a elas, ninguém lhes deu a vida, ninguém lhes deu o mundo, ninguém lhes deu a inteligência. Tudo que conseguiram, eu lutei para conseguir isso, para construir aquilo, para ter o que eu tenho. Geralmente é assim. Pessoas materialistas, eu lutei muito para ter o que eu tenho. Quantas vezes eu e você ouvimos, é claro, mas o trabalho é um dom de Deus, é apenas um dos talentos que Deus nos dá. Reconheçamos agora, paremos diante da sentença última aqui, desse que considerou a Deus como se não tivesse dado nada. Senhor, eu sei que é um homem cruel, que você ceifa onde não semeou. A pessoa não vê, não olha, não enxerga nada do que ele recebeu. Não recebeu o mundo para ele viver. Ele não recebeu a vida para viver nesse mundo. Ele não reconhece a inteligência que Deus lhe deu, a capacidade que Deus lhe deu. Às vezes a capacidade física, mental, tudo é dom de Deus. E todos esses dons foram dados para que ele, reconhecendo e agradecendo tudo que lhe foi dado, trabalhe intensamente nessa vinha de Deus, ou seja, procure produzir muitos filhos de Deus, com a sua graça, é claro, com o dom do seu Espírito Santo. Vá suplicando em sua vida o dom do Espírito Santo para que ele produza muitos frutos para essa vinha de Deus. Do contrário, acontecerá como aqui no versículo 30 dessa parábola dos talentos: jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Trevas exteriores, não tem mais mundo, não tem mais natureza, não tem mais a própria vida como um dom que lhe foi dado. A sua vida é tirada. E vai dizer a segunda morte, ali haverá, Jesus pronuncia isso muitas vezes, aqueles que não o querem seguir, não o querem reconhecer, não reconhecem todos os talentos que receberam de Deus, vão ser lançados no mundo de trevas exteriores, sem sentir a vida do mundo, sem sentir a própria vida. Então, é esse um dos grandes apelos dessa parábola dos talentos. Tudo, reconhecer a cada dia, a cada minuto, a cada instante, tudo o que Deus nos dá. E solenemente perguntar ao Senhor: Senhor, o que queres que eu faça com a minha vida? Com a vida que o Senhor me deu, para onde você quer que eu a conduza? Para onde o Senhor quer que eu a conduza? O que o Senhor quer fazer da minha vida? Ou, mais perfeito do que tudo isso, faça-se em mim, Senhor, a tua palavra. Eu vou procurar todo o tempo estar aberto à ação de Deus na minha vida, de tudo que Ele quer fazer comigo, na minha vida e através de mim. Que o Espírito Santo ilumine a vocês, ilumine a mim, que estou pedindo, para que Ele dê sentido à minha vida, que Ele me deixe aberto a necessidades que eu possa estar trabalhando. Deus seja louvado pelo dom de nossas vidas, mas que Ele também nos dê o dom do seu Espírito Santo para descobrirmos na nossa vida tudo aquilo que pode produzir frutos bons. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado.